Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Me chamo Douglas Leme, estou no Marketing Brasil aqui, responsável pelo cultivo de milho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa cultura aqui. Nós estamos basicamente no meio da segunda safra de milho, vindo de uma safra verão que teve aí alguns intempéries aí. Nós iniciamos a safra verão com uma perspectiva de preço nada favorável e no decorrer da safra nós tivemos boas surpresas no que diz respeito a preço, e quando finalizou a safra verão nós tivemos aí uma boa produtividade, uma boa rentabilidade para o agricultor. E agora, iniciando, na verdade no meio dessa safrinha, nós vamos poder conversar um pouco a respeito da safrinha, que de safrinha não tem nada na verdade. E diante disso aqui, uma iniciativa fantástica que nós temos aqui há mais de 2 décadas, que é o Rally da Safra, da Agroconsult, que completa aí 22 anos rodando as principais regiões produtoras de todo o Brasil. E hoje a gente tem o prazer de estar com o André De Bastiani aqui, sócio-diretor da Agroconsult, para a gente falar um pouco sobre a cultura do milho e essa segunda safra. Tudo bem, André? Tudo bem, Douglas. Satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa visão de mercado, visão de safra, a respeito da cultura do milho, né? Uma cultura tão importante aqui para a nossa economia e para a renda do produtor, né? A gente tem que pensar muito hoje de que a agricultura não é só a safra verão, é a segunda safra também, e o milho exerce um papel primordial nessa composição de renda. Excelente, André. E como eu mencionei, Rally da Safra, uma iniciativa de mais de 22 anos, rodando as principais regiões produtoras. Imagino que nós estamos iniciando agora a rodada da segunda safra de milho. E quais são as perspectivas que nós temos aí para essa segunda safra, André? Acho que as perspectivas são boas. De fato, a gente está para começar agora a etapa milho do Rally, Janeiro, fevereiro e março concentramos em soja, fazer todos os levantamentos. Mais de 1.600 lavouras avaliadas, mais de 65 mil quilômetros percorridos. E agora a gente faz o mesmo esforço para o milho, Então maio e junho, como é o final de maio, metade de maio e ainda começo de junho, a gente vai estar dedicado a ir a campo e conseguir coletar os dados das lavouras, Vamos lá, coletar população de plantas, número de espigas, número de grãos por hectare, peso de grão, para a gente chegar nas estimativas de produtividade. Mas já trazendo um pouco da sua pergunta, eu acho que a gente começa com acho que nesse momento a gente está num momento bastante interessante de definição dessa segunda safra de milho. Porque, se todo mundo lembra, a gente começou acho que o plantio um pouco mais atrasado. Se a gente pensar, tivemos bastante chuva na colheita da soja, alongou o ciclo em algumas regiões. Então, o plantio do milho, de uma certa maneira, ele atrasou. A gente tem uma lavoura de milho que foi implantada num calendário de risco maior do que foi ano passado e talvez maior do que foi ao longo dos últimos anos. Mas isso não quer dizer muita coisa, Douglas? Porque a gente sempre depende do clima. E até então, nós estamos agora aqui em abril, até então o clima eu diria que tem colaborado. Claro, tem alguns bolsões mais secos, se a gente pegar a questão de Minas, Minas foi uma região que ficou um pouco mais seco, prejudicou inclusive um pouco do plantio do milho segunda safra do estado, mas até então eu acho que a gente tem uma condição bastante favorável, mas temos 20 dias aí, os próximos 20 dias, que são cruciais na definição desse potencial produtivo. Exato, André, acho que como você trouxe muito bem, questão boa parte aí da segunda safra aí, talvez já esteja com definido o potencial produtivo aí, mas ainda tem algumas regiões, ou boa parte das regiões aí, que esses 20 dias aí vão ser crucial para definir aí o que vai ser em termos de produtividade. E você bem disse com relação à janela climática, A janela climática e também a janela de plantio, que a gente acabou avançando um pouco mais aí em detrimento da colheita da soja, da janela da soja também. Falando um pouco dos desafios climáticos, uma vez que a gente tem aí esses 20 dias, mais um mês aí pela frente, como que vocês têm visto esses desafios aí, ou não, como determinante aí para a próxima safra? Então, acho que o primeiro desafio é a questão de implantação das lavouras dentro do calendário ideal,
e daí a gente sabe que atrasou um pouco esse plantio. É engraçado que tem muito produtor que eu pergunto, né, quando é que você acabou o plantio do teu milho? Eu falei, acabei lá por 40 de fevereiro. Eu falei, como assim, né? Porque em março dá azar plantar milho em março, então a gente planta até 40 de fevereiro. Que tá bom, né? Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que tem um milho um pouco mais de alto risco. E a gente tem também que pontuar que essa é uma safra no qual a gente incrementa a área. Porque diferente do que você estava citando lá no início, lá a respeito do milho verão, que na época de decisão de plantio do milho verão, a gente tinha uma perspectiva de preços ruins e foi o que fez com que a gente reduzisse a área de milho, né? A área de milho verão caiu de 4,7 milhões de hectares para 4,3 milhões de hectares. Ou seja, o produtor se via diante de um cenário de preços baixos e de custos elevados, né? Você tem que tomar a decisão, planto soja, planto milho, verão, soja, o custo é menor. Agora, já quando veio a época de decisão de plantio do milho segunda safra, os preços já haviam reagido. Em algumas praças aí, 10, 15, até 20 reais. E trouxe um cenário um pouco mais favorável. Então, é bem possível, a gente ainda vai consolidar os dados de área por meio de imaginamento, né, de satélite, mas a gente aposta que deva acontecer um incremento de área em torno de 1 milhão de hectares. Ou seja, a gente sai lá dos 16,9 milhões de hectares para 17,9 milhões. Então, a gente tem uma safra maior em termos de área, mas com um calendário um pouco mais apertado. Nossa perspectiva ela é boa, porque, como eu havia falado, o clima tem se desenvolvido bem. Abril, eu acho que a gente ainda tem mais chuva, né? Os prognósticos de chuvas ainda existem para abril. Talvez na virada de abril para maio, os prognósticos mostram um pouco menos de chuva. Mas, uma coisa interessante, essa semana mesmo eu estava vendo aqui algumas previsões climáticas mostrando alguma chuva em maio. Pô, e se a gente tiver de fato chuva em maio, e a gente sabe que não vai ser em todas as regiões, mas aquelas que receberem a chuva de maio, opa, a gente pode ter uma safra muito boa pela frente aí. Que bom, essa é a perspectiva nossa também, viu, André? André, e aí pensando que nós temos aí um calendário, né, que foi muito bem dito aí, que a gente avançou um pouco com relação ao calendário, nós temos um cenário de preço favorável, né, diferente do que a gente tinha, como nós mencionamos no início aqui, na definição do milho verão, o que pode indicar um nível de investimento tecnológico maior. Dá para a gente ter uma perspectiva aí, ou imaginar o que pode vir em termos de produtividade? Então, de fato eu concordo com você. O produtor que plantou o milho, ele está plantando com tecnologia mesmo. Principalmente os primeiros milhos, né? É normal, né? Começou a plantar, está plantando com tecnologia alta. Você vai tirando o pé um pouco ao longo do passar do tempo. Mas, de forma geral, tecnologia é alta. Então, da mesma forma que aconteceu com a soja esse ano, e foi um exemplo para mim muito claro, né? De que, de fato, nós temos um teto produtivo bastante elevado. Eu acho que vai acontecer com o milho também. Porque vamos fazer o paralelo com a soja. O que a gente viu? Uma genética muito boa, uma questão nutricional muito bem feita e um manejo adequado. Se a gente olhar para o milho, genética a gente viu que foi colocada, um início de plantio numa condição bastante adequada, nutrição o produtor está fazendo e o manejo está correndo agora, né, Douglas? A gente vê alguns desafios do campo. Eu acho que hoje, quando a gente fala em milho, né, os maiores desafios em termos de manejo estão atrelados às lagartas e à cigarrinha. A cigarrinha mesmo, ao longo dos últimos 2 anos, foi um pesadelo para muitos dos produtores. Já deu para ver que no milho verão não teve uma pressão tão grande de cigarrinha, não é que não teve, né, mas eu acho que o produtor, de fato, conseguiu manejar um pouco melhor. E eu vejo mesmo agora ao longo do milho segunda safra, um manejo mais adequado, né? Então, vamos lá, se a gente tem genética, se a gente tem a condição de plantio, se está chovendo, eu acho sim que a gente tem um potencial de produzir uma safrinha acima dos 109 milhões de toneladas, né? Só como um paralelo, na safra 22-23, a gente colheu 111 milhões com uma safra, uma área geralmente menor do que a gente está plantando agora. Eu acho sim que a gente tem condição de superar esses 109 milhões de toneladas. Mas eu acho que temos que esperar olhar um pouquinho dos resultados de campo, né? Eu acho que, como eu falei, esses próximos 30 dias, 20 a 30 dias que são decisivos, e maio, quando a gente começar a ir para o campo com os dados, a gente vai conseguir trazer para vocês aqui um cenário de produtividade de cada uma das regiões do Brasil. André, muito bom. Acho que o ponto que você traz da questão do nível tecnológico e tudo que nós temos feito, até o paralelo com a soja, é um pouco do que a gente costuma
a discutir aqui também internamente, né? Tem os fatores que estão mais sob nossa influência e os que estão menos, né? Obviamente que clima, preço de commodity, a gente tem pouca interferência, mas outros, como propriamente o manejo que a gente mencionou aqui, está bastante sob a nossa influência e cabe a gente, e é por isso que nós aqui, o nosso propósito dentro da BASF aqui, trabalhar ao encontro da necessidade dos agricultores. Você mencionou um pouco de perspectiva de produtividade, né? Nós falamos que nós vamos ter uma safra aí, 1 milhão de hectares, a perspectiva maior aí. E falando um pouco desse cenário, e aí talvez até a oportunidade do que nós estamos vivenciando aí globalmente, no contexto até geopolítico, dentro do cenário de oferta e demanda, né? E aí conectado a preço. Também, se você puder fazer aí trazer um pouco desse momento atual, né? Atrelado à safra, à previsão de safra, né? Ao volume. Trazer um pouco pra gente aí de perspectiva de oferta, demanda e o que isso pode impactar em termos de preço. Bacana, vamos lá. Eu acho que quando a gente olha em oferta e demanda, primeiro a gente olha num cenário interno, no qual a gente tem uma safra projetada, né, acima de 135 milhões de toneladas, que ela é mais que suficiente para atender a nossa demanda interna, e de demanda interna estamos falando tanto para a ração quanto para o mercado de etanol, que vem crescendo muito ao longo dos últimos anos, e ainda temos excedente para exportar pelo menos mais umas 40 milhões de toneladas. Então, se a gente olhar em termos gerais, eu gosto de falar esses números, a gente consome no Brasil em torno de 96 milhões de toneladas e temos aqui uma disponibilidade de exportar acima de 40 milhões. É menos do que a gente já exportou nos últimos anos, né? Porque o nosso mercado interno tem crescido cada vez mais e é um fato muito importante. Então, acho que quando a gente olha para o OD, é muito importante olhar primeiro para o mercado interno. Por quê? Porque a gente participa do mercado internacional como um vendedor, mas nós somos um player pequeno nesse mercado, né? Diante da produção global. Então, acho que os fatores que vêm de dentro, eles acabam influenciando muito o nosso mercado. Mas quando a gente olha também para os fatores externos e a composição da OD global, diferente da soja, no qual a gente está indo para o terceiro ano no qual a gente produz mais que consome, no milho é o inverso. A gente está indo para um ano agora, 24, 25, uma safra que a gente está consumindo mais do que a gente está produzindo. E para mim essa é a grande razão pela qual os preços do milho no mercado internacional não caíram. É isso, se a gente olhar desde o início do ano, todas as commodities caíram e o preço de milho não, se manteve bastante firme, mesmo com uma perspectiva bastante grande de aumento de área que deve ocorrer agora nos Estados Unidos. Então eu digo que os fundamentos que vêm do mercado de milho, eles são muito positivos. Mas tem uma série de outras coisas acontecendo no mercado, principalmente que diz respeito à guerra comercial entre Estados Unidos e China, que trazem uma dinâmica diferente. Eu diria que no milho a influência ela é menor do que na soja, porque na soja a gente passa a participar do mercado de uma forma muito mais expressiva, né? Porque os Estados Unidos é um grande exportador também de soja para a China. Já no caso do milho, não. China tem participado pouco no mercado internacional, 8, 10 milhões de toneladas de importação. Então a gente tem que explorar os outros mercados. Mas mesmo assim eu ainda vejo como algo sim positivo. E daí a pergunta que todo mundo faz, André, podemos esperar preço de milho muito maior do que agora? Eu acho que temos um contexto global bastante interessante, mas a gente acabou de falar aqui que as nossas perspectivas de produção interna do milho são boas. E de fato, se a gente tiver uma safrinha de milho acima aí dos 110 milhões, isso gera pressão em termos de preço, né? Então eu acho que a gente está num bom momento de precificação, a gente tem que aproveitar, porque a comercialização de milho rodou pouco. Então vamos aproveitar esses bons preços que nós temos agora e não depender tanto assim de uma precificação futura. Muito bom. André, ainda aproveitando, falando de oferta e demanda, o tema que envolve a produção de etanol, de milho, né, e as novas usinas, enfim, o quanto isso tem impactado para esse cenário de precificação de milho? Isso é significativo no seu entendimento? É bem significativo. A gente tem aí mais de 20% do consumo interno vindo do milho. 22 milhões de toneladas que são consumidas de milho para a produção de etanol. Então, não só do lado do consumo se tornou algo significativo, mas também por conta da dinâmica, né? Porque você passa a ter um mercado ativo ao longo do ano todo.
O ano todo tem comprador de milho para produzir etanol, porque você produz etanol ao longo de todo o ano. Então isso traz uma liquidez para o mercado de milho muito grande. Você não fica só dependente do desempenho do mercado de rações, você não fica só dependente do mercado de exportação. Então é mais um player no setor e que tem sido muito positivo, né, para a gente pensar na liquidez do milho, na comercialização do produtor e na geração, acima de tudo, de renda, né? Exato. Muito bom. Apesar de ainda a gente ter um tempinho ainda, né, para definição, como a gente mencionou, a própria definição da segunda safra, de maneira geral as perspectivas são boas, né? A gente falou aqui em preço de commodity, falamos em nível tecnológico, então com certeza tudo vai dar certo aí no decorrer dessa segunda safra. E aí, ao finalizar essa segunda safra de milho, né, o produtor já começa a pensar novamente na safra verão que virá, né? E aí, em tomando a decisão para uma nova safra de milho verão, né? Acredito eu que numa perspectiva diferente do que iniciou a safra passada, né? Como a gente mencionou aqui no início da nossa conversa, como que você visualiza aí em termos de o que é importante nesse momento de definição dessa nova safra verão aí, principalmente se a decisão for com relação ao milho? Então, quando a gente pensa milho 25, 26, tem muita coisa para acontecer ainda, principalmente quando a gente diz respeito ao milho segunda safra. Vai ter que definir esse volume de milho para a gente definir também o que vai acontecer em termos de área para a safra seguinte. Mas sim, eu já vejo um cenário, por exemplo, de que a área de milho verão, que vem caindo ao longo dos últimos 5 anos, a área de milho vem caindo de verão, eu acho que tem uma retomada de crescimento. Não volta aos níveis do ano passado que a gente plantou aí os 4,7 milhões, esse ano foi para 4,3, eu acho que sobe mais um pouco a área, e muito influenciada pelo sul do Brasil, né? O sul do Brasil, que nem você falou, teve uma produtividade muito boa e teve preço bom, e a gente tem essa memória curta, né, de olhar assim o que aconteceu, isso acaba incentivando as nossas tomadas de decisão. Então eu acho sim que o mercado de milho verão vai retomar um pouquinho da sua área, depende muito do que vai acontecer até lá, né? Mas eu acho que tem uma perspectiva positiva nesse sentido. E também a gente poderia pensar até para um milho segunda safra, né? Uma vez que vamos produzir um milho bom agora nessa segunda safra do 24, 25, 25, 26 vai continuar crescendo essa penetração do milho em cima da área de soja. Que bom, muito bom. André, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui conosco na nossa casa, aqui no podcast BASF. Queria deixar aqui para que você faça as considerações finais aí também, deixe uma mensagem geral para o nosso público. Não, eu tinha que agradecer aqui a oportunidade, toda a parceria que a gente tem com a BASF, seja no Rally, seja no dia a dia também da AgroConsult. É sempre muito bom estar próximo de vocês. A gente acredita muito que a BASF está ajudando a melhorar sim o agronegócio brasileiro, trazendo tecnologia, trazendo toda a parte de assistência. E eu queria deixar aqui só uma mensagem de fato que estamos vivendo um momento muito turbulento do mercado, por conta de todo o contexto geopolítico, mas eu saio dessas discussões, eu acho que com uma visão positiva, de que tem um espaço para o Brasil ocupar aí e que a gente deve aproveitar. Não sabemos quanto tempo essa guerra comercial vai perdurar, quanto mais ela perdure, melhor para o Brasil, mas também a gente não pode achar que isso é para sempre. Então a gente tem que se posicionar rápido, e eu acho que a gente está num bom momento para o produtor brasileiro se posicionar em relação ao que tem para vender agora, em relação à comercialização de insumos também da safra seguinte. Muito bom, obrigado. E você que nos acompanhou aqui até agora, muito obrigado pela companhia. Para se manter informado sobre as novidades da BASF, siga as nossas redes sociais e o link está aqui na descrição do podcast. Obrigado.